Neossoro, Naridrim, Afrin, Frenal, oxmetazolina, enfim, todos são vasoconstritores nasais. Aquelas medicações que as pessoas se viciam bastante para desentupir ali na hora o nariz. E nesse vídeo eu vou falar um pouco o motivo pelo qual eu não prescrevo essa medicação, tá bom? E aí você vai entender o motivo que eu não faço essa prescrição. Então deixa eu me apresentar. Eu sou Renato Ponte, eu sou médico otorrino. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal no YouTube. Se você não me conhece, eu tenho um canal aqui no YouTube que já passa da marca de 15 milhões de visualizações, 200 mil inscritos com conteúdos semanais na área da otorrino. Ouvido, nariz, garganta, ronco, apneia do sono, enfim. Então, se for do seu interesse, não se esquece, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações no sininho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando desse vídeo que realmente, pessoal, chega a assustar o número de pessoas que faz o uso desses remédios, principalmente o Neossoro, que é um dos mais vendidos. Na verdade, essa classe de medicações, os vasoconstritores nasais, todos esses que eu falei no início do vídeo, elas fazem parte da segunda classe de medicação mais vendida do Brasil. É isso mesmo que você escutou. Só vai perder aí para os antigripais, né? Que a gente tem vários na farmácia, aqueles remédios para gripe, que tem o nome gripe no nome. Então, esses vasoconstritores, eles são a segunda classe mais vendida, principalmente pelo fato das pessoas comprarem de muito, né? Às vezes tem até promoção na farmácia de levar 10 e pague 5. Infelizmente, né? E aí eu vou explicar nesse vídeo o porquê que eu não prescrevo esse remédio aqui no meu consultório, tá bom? Então vamos lá. A gente sabe que a obstrução nasal incomoda muito a qualidade de vida dos pacientes, principalmente na hora de dormir. O paciente vai dormir, se deita, o nariz fecha logo. Principalmente se esse paciente tiver uma rinite descompensada, uma sinusite aguda, um desvio de septo grau 2 ou 3, que é aquele desvio obstrutivo. Então, esses pacientes lançam mão de uma medicação que quer respirar ali na hora. E a única medicação que faz esse paciente respirar na hora são os vasoconstritores nasais. Como o próprio nome diz, eles são vasoconstritores. Eles pegam um vaso e faz uma constrição. Ele encolhe todos os vasos do nariz, fazendo com que o paciente respire muito bem ali alguns minutos. Agora, qual é o problema? O problema é que esses remédios, principalmente quando o paciente deglute muito, às vezes bota muito remédio no nariz, eles fazem uma vasoconstrição no nariz e no corpo todo. E aí o que acontece? Aumenta a pressão arterial, força o coração. O coração começa a bater mais rápido. Alguns, quando exageram, têm sintomas de taquicardia, sente o coração pular aqui no peito. Então, esse é um dos problemas, é um dos principais problemas e é problema de se preocupar. A gente vê pacientes usando essas medicações sem perspectiva de parar. Não, Renato, eu já uso há 5 anos, eu já uso há 10 anos, meu pai já usa há mais de 20 anos. Inclusive, eu atendi aqui no meu consultório um senhor de mais de 60 anos, que já usava há mais de 30 anos esses Neossoro da vida, e aí veio até aqui carregada pelas filhas. Ele não queria vir porque ele já tinha tentado outros tratamentos e não tinha dado certo, mas de qualquer forma ele veio aqui. No caso específico dele, a gente teve que indicar a cirurgia de retirada dos cornetos nasais, fazer a turbinectomia, que é justamente onde esses remédios atuam, nos cornetos. E aí esse paciente evoluiu super bem, nunca mais viu o que é Neossoro na vida, nunca mais usou, nem passou pela cabeça dele. Então o que a gente vê são pacientes crônicos, né, utilizando anos e anos e anos essas medicações, e às vezes se acostuma até a usar e não sabe nem lembra que está usando, não para pensar. Tá bom? Agora o que acontece? Acontece que esses remédios vão cada vez mais entupir o nariz. Como assim, Renato? Se eu coloco ele, eu faço a respirar? Pois eles causam uma coisa chamada rinite medicamentosa. Eles inflamam o nariz, tá?
que é que acontece? Eles pegam os vasos do nariz, os cornetos, eles encolhem e aí você respira super bem. Só que quando passa o efeito, é o chamado o efeito da medicação, eles voltam, eles incham novamente, pior, geralmente é pior do que estava antes. E aí o que acontece? O paciente, a pessoa costuma colocar mais, e mais, e mais, e mais. Só que acontece uma coisa chamada efeito rebote, que é esse efeito de vasoconstrição. Quando passa o efeito, o corneto volta maior do que estava antes, entupindo cada vez mais. Por isso, os pacientes andam com ele no bolso, debaixo do travesseiro, na gaveta, no carro, que é para não ter perigo de causar aquele sufocamento e ele não ter onde pedir ajuda. Então, a gente percebe que há até uma dependência psicológica desse remédio. O paciente está psicologicamente dependente. Outro dia eu atendi outra paciente, um adolescente que usava esse remédio quase que diariamente, até pensando que é soro. Infelizmente, muitas pessoas pensam que neossoro, naredrim é soro fisiológico, e não, meus amigos. Não é soro fisiológico, é importante vocês verem na embalagem. Então muitos usam essa adolescente que eu atendi, usando esses neossoro, e aí ela foi fazer a prova. E aí ela percebeu, fazer uma prova na escola, ela percebeu que a mãe e ela não tinham levado o neossoro para fazer a prova. O que foi que aconteceu? Ela não fez a prova, ela teve que voltar em casa para pegar o neossoro, senão ela não conseguia fazer a prova. Isso para você ver o nível de dependência psicológica. Ela não ia se concentrar para fazer a prova, e aí isso mostra essa dependência. Então, meus amigos, esse vídeo é para alertar o motivo pelo qual eu não prescrevo essa medicação, pelo mal que ela faz, tá? Por que eu não prescrevo muitas vezes aqui? Há alguns casos há uma indicação. Quando é que você está indicado a fazer o uso desses vasoconstritores? Por exemplo, quando você pega uma gripe, uma infecção viral que entope muito o nariz, você pode usar esses vasoconstritores. Só que ali por máximo 5 a 7 dias. Esse período não é capaz de causar malefícios no seu organismo. Só que qual é o problema, meus amigos? Os pacientes se viciam, continuam usando, achando que não vai fazer mal porque o médico prescreveu. E está errado. Então é por isso que eu evito, eu não prescrevo essa medicação aqui no meu consultório, tá bom? E aí eu quero saber de vocês. Vocês costumam usar algum desses vasoconstritores? Qual ou quais deles você já usou? E qual ou quais deles você se deu melhor? Coloca aqui nos comentários. Então é isso, pessoal, foi mais um vídeo falando sobre os vasoconstritores nasais e por que eu não prescrevo essas medicações. Se você gostou, dá um like, deixa o vídeo, deixa um comentário aqui, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. Até o próximo vídeo, hein?